Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 254 Fazendo uma armadilha pro Lorde. As habilidades do anel fiandeira de seda e do anel rastejante permitiram o Ni Yan se beneficiar tremendamente. Se não fosse por esses dois itens, completar o volume 1, o vislumbre da escuridão do livro de ordem seria ainda um sonho ilusório. E agora, ele acaba de obter o anel saltador. Embora não possuísse um espaço para anéis para usar, ainda poderia mantê-lo em sua bolsa por enquanto e usar quando necessário. Com este anel saltador, o leque de opções à sua disposição cresceu de forma mais variada, permitindo-lhe enfrentar obstáculos que não teria podido de outra forma. Agora que Ni Yan tinha tantos tesouros com ele, incluindo a balestra do cavaleiro que era um item sublendário, se sentia confiante o suficiente para conseguir um conjunto completo de equipamentos divino. Claro, o divino, neste caso estava simplesmente se referindo a equipamentos de grau sublendário. Quanto a um verdadeiro conjunto de grau lendário, isso estava temporariamente além do alcance de suas habilidades. Podia ser uma boa ideia colocar alguns itens de grau sublendário para exibição no tesouro também. Qualquer guilda que se preze, deve ter alguns itens incríveis que se destacam acima do resto. Ni Yan procurou por mais um tempo, mas não conseguiu encontrar mais nada, então ele deixou o prédio e foi se reagrupar com a equipe da expedição. Em pouco tempo, Ni Yan encontrou seu caminho de volta para os outros. Eles avançaram bastante na cidade. O que o deixou agradavelmente surpreso foi que eles não tiveram uma única vítima durante sua ausência. Assumindo o papel de comandante mais uma vez, Ni Yan liderou o time em uma praça pública grande o suficiente para atender dezenas de milhares de jogadores quanto mais os 600, onde viram um golem de 8 metros de altura percorrendo o centro. Sua carapaça metálica parafusada estava manchada de ferrugem. Sua mão esquerda era um porrete de metal gigante, enquanto a direita era uma serra giratória enorme. Sua metade inferior parecia um tanque com trilhos gigantes de ambos os lados, rugindo alto quando se movia. Este terrível gigante mecânico se assemelhava a uma besta feroz mostrando suas presas. Era um dos 5 lordes que apareciam na Cidade Eterna, Goblin Eviscerador. Era, sem dúvida, um inimigo poderoso. Inúmeras equipes acabaram de mãos vazias na linha do tempo anterior. Além disso, depois que fosse derrotado, ele ainda levaria mais 3 dias para reaparecer. Porém, era garantido dropar pelo menos um equipamento de grau ouro negro, com uma chance de 1000 avos de aparecer um equipamento de grau sublendário. Eu irei dar uma olhada mais atentamente, disse Ni Yan antes de aproximar-se furtivamente do famoso Goblin Eviscerador que irradiava uma pressão sufocante. Ni Yan chegou atrás do golem e ativou o transcendente insight. Goblin Eviscerador, Lorde, nível 40. Vida, 100.000. O Goblin Eviscerador possuía várias habilidades poderosas. A primeira era a Machinery Evisceration, um ataque de 3 golpes e era garantido dar um crítico em cada golpe. Não importa quão tanque fosse um lutador, se um Lorde conseguir dar 3 golpes críticos seguidos, era praticamente certo que ele morreria. A segunda era Dash Charge. Qualquer pessoa atingida por essa habilidade seria enviada voando. Finalmente, tinha a Steamiro, um ataque que causava grandes danos em área a cada unidade em um raio de 3 metros. Na linha do tempo anterior, Ni Yan se juntou a outros para caçar o Goblin Eviscerador. Apenas na sua terceira tentativa que conseguiu matar o gigante de vez. Naquela época, Ni Yan estava com mais de 100 outros jogadores, todos com pelo menos o nível 40. Eles verificaram os guias online sobre como derrotar o Goblin Eviscerador, enquanto também tentavam colocar o que aprendiam em prática. Só depois de tentar 2 vezes, eles finalmente descobriram os truques para conseguir vencê-lo. Embora Ni Yan tivesse 600 jogadores no presente, seus níveis eram comparativamente muito menores. Ele não tinha certeza se eles poderiam ter sucesso. Blade Light, venha comigo. Eu preciso de outro ladrão e um sacerdote também, Ni Yan disse no bate-papo do time. Blade Light escaneou os jogadores, hesitando em quem escolher. Eu irei, One Strike Vou se ofereceu, saindo da multidão. Eu também, Young Seven também se apresentou. Painted Muslin, Moonchild e Black Heaven, juntem-se ao time também. Embora vocês não precisem vir. Se acabarmos morrendo, venham nos reviver, Ni Yan acrescentou. Esta era uma precaução necessária. Blade Light, Young Seven e One Strike Vou foram para o lado de Ni Yan. Ni Yan assentiu com aprovação, tinha plena confiança na habilidade desses 3 jogadores. Ele se virou para o Blade Light e disse: Você não precisa atacar nesta batalha. Basta bloquear o caminho do Goblin Eviscerador. Tome nota do seu posicionamento e mantenha seu guard stance em todos os momentos. Seu avanço frontal é rápido, mas não pode mudar as direções. Enquanto você ficar na sua frente como um pedregulho imóvel, ele não poderá ultrapassar você facilmente. Ni Yan ordenou que o resto do time ficasse escondido um pouco longe para evitar acidentes. Ni Yan se virou para One Strike Vou e disse: Quando Blade Light envolver o Goblin Eviscerador, escute meus comandos. Vamos atrair ele lentamente para o Jardim da Fonte no centro da praça. O que eu faço? Perguntou o Young Seven. Você mantém o Blade Light vivo, respondeu Ni Yan. Young Seven tinha o trabalho mais fácil dos 4.
Dentro do Jardim da Fonte havia várias esculturas grandes que formavam excelentes obstáculos para limitar os movimentos do Goblin Eviscerador. Se estivessem tentando lutar contra ele, poderia facilmente sair do cerco de um guerreiro com um Dash Charge ou um Steamroll. O que os esperava certamente seria um massacre. Havia um método especial para se lidar com o Goblin Eviscerador. Ni Yan explicou o processo de atrair o Goblin Eviscerador para o Yang 7, Blade Light e um Strike Voo. Embora eles entendessem, em princípio, sentiam que realmente isso seria incrivelmente difícil. Eles não teriam necessariamente sucesso na primeira tentativa. Era muito provável que eles acabassem morrendo uma ou duas vezes. Tudo bem, vamos começar. Não se preocupe se acabarmos falhando na primeira vez, disse Ni Yan, olhando para o Goblin Eviscerador na sua frente. Estou indo, disse Blade Light. Ele ergueu seu escudo pesado e correu para envolver o Goblin Eviscerador. Ni Yan e o One Strike Voo também não demoraram, correndo para o lado leste e oeste da praça, respectivamente. Blade Light apareceu diante do Goblin Eviscerador, levando o Golem a entrar em ação e avançar nele. Ele rapidamente ativou o Guard Stance, segurando seu escudo para enfrentar o ataque que se aproximava. Clang! O Goblin Eviscerador colidiu duro com ele. Blade Light perdeu instantaneamente mais de 300 de vida, mas sua barra de vida logo se recuperou depois que um brilho suave caiu sobre ele. Era um Rio de Yang 7. Blade Light rapidamente se estabilizou enquanto manteve a Guard Stance, resistindo firmemente aos golpes do Goblin Eviscerador, porém, durante todo o tempo, ele nunca atacou de volta. À distância, Ni Yan tirou a balestra do Cavaleiro do Lan, mirou e disparou. Wosh, wosh, wosh. 5 parafusos voaram em rápida sucessão e atingiram o Goblin Eviscerador. Menos 23. Menos 24. Menos 21. Menos 25. Menos 22. Uma série de valores de dano flutuava acima de sua cabeça. O agron do Goblin Eviscerador imediatamente mudou para Ni Yan. Ele se virou desajeitadamente antes de avançar em sua direção a toda velocidade. No entanto, Blade Light apareceu em frente a ele como um obstáculo. Clang! Ele colidiu fortemente contra o escudo, mas Blade Light bloqueou firmemente o caminho, cravando os pés no chão quando foi lentamente empurrado para trás. O Goblin Eviscerador gradualmente avançou, mas não conseguiu passar por Blade Light. Do outro lado da praça, a One Strike Voo disparava flecha após flecha, atraindo a atenção do Goblin Eviscerador. Ele lentamente mudou de posição novamente e em seguida deslocou-se em sua direção. Seguindo as instruções anteriores de Ni Yan, Blade Light continuou a bloquear o caminho do Goblin Eviscerador, permitindo apenas que ele avançasse pouco a pouco. Assim, o Goblin Eviscerador foi levado lentamente mais perto do Jardim da Fonte no centro da praça. Se fosse apenas Blade Light atraindo o Goblin Eviscerador, com todo o seu agron focado nele, sem dúvida, seria transformado em picadinho. No entanto, com Ni Yan e One Strike Voo dividindo o agron, Blade Light não precisava tancar tantos ataques. Somente agora Blade Light, Yang 7 e One Strike Voo compreenderam a engenhosidade do plano de Ni Yan. Depois de ajustar a cadência, o time ficou extremamente concentrada, não permitindo o menor inconveniente. Com Ni Yan e One Strike Voo controlando seus movimentos, o Goblin Eviscerador foi levado lentamente para o Jardim da Fonte. 382.278.285. Vá para esse ponto com o seu Guard Stance. Ni Yan gritou ansiosamente. Blade Light cessou por um momento, dando vários passos para trás enquanto se movia em direção às coordenadas que Ni Yan gritava. No entanto, ele estava meio passo tarde demais. Antes que pudesse recuperar seu Guard Stance, foi enviado voando por um Dash Charge. O Goblin Eviscerador avançou para Ni Yan com sua serra girando ameaçadoramente. Ni Yan se virou, fugindo por sua vida. No entanto, o Goblin Eviscerador era simplesmente muito rápido. Com uma varredura de sua enorme serra, Ni Yan foi atingido nas costas. Menos 723. Foi uma morte instantânea. Quando o cadáver de Ni Yan entrou em colapso no chão, o Goblin Eviscerador mudou de alvo para One Strike Voo, que morreu tão miseravelmente quanto. O próximo alvo foi Yang 7 e no momento seguinte, Blade Light também foi eliminado. Com todos os inimigos mortos, o Goblin Eviscerador retornou para seu estado passivo inicial. Depois que o Goblin Eviscerador vagou longe o suficiente, Black Heaven, Tenente Lee Painted Muslin e Moonchild correram e começaram a reviver todos. Quando os raios da luz sagrada desceram sobre seus cadáveres, Ni Yan e os outros foram revividos. Ni Yan pegou seu equipamento, depois olhou para sua barra de experiência. Tinha caído 30%. A perda de experiência foi bastante dura. Os 4 se reuniram em uma área vaga perto da borda da praça pública. Ni Yan olhou para o Blade Light e perguntou: Então, como foi? Você tem ideia de como funcionam as coisas? Blade Light respondeu com um tom de desculpas. Erro meu, eu caduquei por um momento. Eu acho que sei o que fazer agora. Ni Yan assentiu. Na linha do tempo anterior, cada um dos 7 lutadores em sua equipe havia morrido 5 ou 6 vezes antes de chegar a esse ponto. Ele podia imaginar a dificuldade de se reposicionar com um prazo tão curto. Blade Light só teve que morrer uma vez para entender o que ele precisava fazer.
O Goblin Eviscerador normalmente apenas ataca com a sua serra. Tudo o que você precisa fazer é se proteger contra ataques vindos de lado que você reduzirá os danos que vai sofrer em mais de 2/3. Depois de levá-lo ao Jardim da Fonte, mantenha-o pressionado no ponto que eu gritei antes e o resto será como roubar doces de uma criança, disse Nian. Este conselho veio das experiências acumuladas de inúmeros jogadores na linha do tempo anterior. Isso faria com que a Machinery Evisceration e o Dash Charge do Goblin Eviscerador fosse completamente ineficaz. Desta forma, eles poderiam derrotar um Lorde de nível 40 sem deixar cair uma gota de suor.